meus amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity. Vou-vos pedir para subscreverem o canal, partilhem, comentem, deixem o vosso like, a vossa joinha. Vamos lá aqui a um tema que eu até achei bastante interessante e foi sugerido por vocês e tem a ver com o coma, ok? Como é que o espiritismo vê o coma? Portanto, o coma segundo o espiritismo. Atenção que eu vou falar segundo o espiritismo, não tem nada a ver com médicos, está bem? Não tem nada a ver com aquilo que a medicina diz ou com aquilo que alguma religião possa dizer. O que eu vou falar com vocês é sobre relatos que o espiritismo tem de espíritos superiores que fizeram esses relatos e que estão documentados no livro Os Espíritos de Allan Kardec, ok? Então vamos lá falar de coma. Nós temos uma ligação, portanto, o corpo terreno, matéria, tem uma ligação com o nosso corpo espiritual. E essa ligação chama-se cordão de prata. Normalmente chamamos-lhe cordão de prata, ok? Para vocês terem uma ideia, é tipo o cordão umbilical, mas ele liga, ele estende e deixa a nossa alma vaguear. Isso acontece durante a noite, não é? Para quem está normal, para quem não está em coma. Pode acontecer durante a noite. Portanto, o nosso corpo fica ali, fica a repousar, o nosso corpo físico, e a nossa alma eleva-se, e este cordão de prata faz com que nunca exista o desligar da alma do corpo, ok? Então ele vai aonde tem que ir e volta novamente. O que é que acontece quando a pessoa está em coma? Uma pessoa em coma está num sono profundo. E os relatos dos espíritos superiores, o que nos informam é que neste sono profundo há vários graus em que a pessoa pode estar, ok? E ela pode estar muito agarrada à matéria e então o cordão de prata não estende tanto porque a alma não se separa tanto do corpo, porque ela tem necessidade de ficar ali, de ficar a controlar a situação, ok? Então está ali presa. Ouvem tudo o que vocês dizem. Há vários relatos de que quem está em coma ouve, vê, sente. Portanto, atenção àquilo que vocês dizem. As orações são super importantes. Aquilo que vocês dizem ao lado de alguém que está em coma, está bem? É muito importante vocês terem muito cuidado com o que vocês dizem. Quem está em coma comunica-se com médios. É muito fácil a comunicação, ok? Com o médium. Quem está em coma, além de ter essa capacidade de estar perto do corpo e de conseguir ouvir e ver tudo o que está a acontecer, por isso é que existem tantos relatos de fui operado, os médicos estavam preocupados, vi a luz do bloco operatório, estive ligada às máquinas, como é que a pessoa sabe se a pessoa estava... Portanto, os espíritos vêm-nos relatar que a pessoa está, a alma da pessoa está ali. Espíritos em maior evolução, que não estejam tão agarrados à parte terrena, estão agarrados à parte material, o que é que eles fazem? Como têm o cordão de prata, eles elevam-se a outros patamares da espiritualidade, podendo ser doutrinados na parte espiritual, mas tendo sempre a ligação com o terreno. Porquê? Porque o corpo não se desligou da parte espiritual. Quando a pessoa está em coma, a alma e o corpo estão ligados pelo cordão de prata. Portanto, não há um desligamento. E vocês podem dizer assim, então quando a pessoa se eleva e vai ser doutrinada na parte espiritual, ela não ouve o que está a acontecer. Ouve, porque a alma, ela está em vários sítios ao mesmo tempo, ok? Não há esse espaço-tempo, está bem? Ela vai estando em vários espaços ao mesmo tempo. Por isso é que há alguns hospitais, eu estava a pensar se há algum em Portugal para vos poder fazer referência, mas acho que não. Acho que não. Se estiver enganada, digam-me. No Brasil não faço a mínima ideia. Mas há hospitais, em Inglaterra conheço, em França também, que aceitam os animais de estimação para irem ter com a pessoa. E porquê? Que a pessoa que está em coma, obviamente. Porquê? Porque há uma ligação entre a alma, não é? de quem está em coma com aquele animal. E o animal, na sua pureza e na sua inocência, tem contacto connosco
pelas obrigações que nós, obrigações entre aspas, pelas obrigações que nós temos com os nossos animais. Dar de comer e passear, e nós mantemos isso. Temos essa obrigação. Então, quando o nosso animal chega ao pé de nós, o nosso animal de estimação chega ao pé de nós, é quase como se a nossa alma fosse impulsionada a eu tenho que cuidar. Mais do que um filho, ou do que um marido, ou do que uma mulher. Porque nós temos noção que os nossos filhos, alguém está a cuidar, ou... Percebem o que é que eu vos quero dizer? Não é que tenhamos uma maior ligação com os nossos animais de estimação. Não. É a obrigação de cuidar, e isto também só funciona para alguns, não funciona para todos. Portanto, o animal de estimação estabelece ali uma relação com quem está neste patamar de coma. Porquê? Porque o animal vê quem está em coma, e há relatos de que o animal vê. O espírito que está em coma comunica-se, a pessoa que está em coma comunica-se com o animal de estimação, e há uma obrigação de cuidar do animal de estimação. E então é como se o vosso espírito quisesse mais rapidamente encaixar, vou utilizar a palavra encaixar para ser mais fácil vocês perceberem, encaixar no corpo, na matéria, porque tem obrigações a fazer. Porque tem coisas que tem para fazer. Porque aquele animal vai puxá-lo mais para a parte terrena. Percebem? Porquê? Porque o animal se comunica com quem está na parte espiritual. O mesmo não acontece com alguns filhos ou algumas pessoas de família. Teria de ser o médio para se conseguir comunicar. E o médio consegue se comunicar com alguém que está em coma. Está bem? Podendo até dar informações de problemas que o organismo tem para estar em coma. Depende do grau de evolução, depende da aprendizagem que vocês têm de fazer, o tempo que as pessoas estão em coma. Há pessoas que voltam do coma, há outras que não voltam do coma. Agora vamos falar de outra coisa, que é o coma induzido. O coma induzido, embora se mantenha a alma perto do corpo, na mesma, a função do cordão de prata é a mesma, mas não se esqueçam que o coma induzido é mecanicamente estamos obrigados a estar ali. Portanto, nem a alma se eleva, nem o corpo deixa a terra. E estamos obrigados. Se não fosse as máquinas a manter algumas pessoas vivas, elas não estariam vivas. É necessário manter em coma induzido para fazer alguns tratamentos, não é? Para depois a pessoa poder ter a hipótese de regressar, entre aspas, à vida. E então, claro, nós estamos mais desenvolvidos e o coma induzido, há vertentes no espiritismo que são contra, porque dizem que o corpo já deveria de ter, se não fossem as máquinas, o corpo não estaria vivo, portanto, não se deveria pôr a pessoa em coma induzido. Há vertentes do espiritismo que aceitam que hoje em dia o corpo seja posto em coma induzido porque é uma condição do corpo para um tratamento físico. Enquanto estamos em tratamento físico, também estamos em tratamento espiritual. Portanto, depende da condição do corpo. O certo é, estamos a adiar mecanicamente alguma coisa. Que, se a pessoa tiver tempo ainda para viver, ela vai voltar à vida. Se a pessoa não tiver tempo ainda para viver, está em coma induzido, está a ser induzido a estar vivo enquanto as máquinas estão ligadas. Quando as máquinas se desligam, a pessoa parte, até porque já devia ter partido. Existe sofrimento para quem está em coma induzido? Depende. Não é chapa 5. Aliás, como em quase tudo no espiritismo. Mas há muitos comas induzidos em que a pessoa está em muito sofrimento. Principalmente aqueles em que a pessoa já se devia ter ido embora e não foi porque está agarrada às máquinas. Está bem? Mas não é chapa 5. Portanto, eu não vos posso afirmar que quem está em coma induzido está em sofrimento. Não vou assumir isso porque até não concordo. Portanto, não vou assumir. Se eu escolheria para mim estar em coma induzido, depende da situação em que eu estivesse. Se fosse para alguém que eu amo estar em coma induzido, eu vou-vos dizer que eu já passei por uma situação em que o médico me disse: olha, temos 2 horas de vida,
Se ele não reagir a este tratamento, vamos ter que o pôr em coma induzido, assinas ou se não assinas os papéis. E a minha primeira sensação foi, eu sei que ele não vai morrer, eu tinha a certeza que ele se ia salvar, e o que eu disse aos médicos foi, ok, se temos que pôr em coma induzido para conseguir pôr o oxigênio novamente a irrigar o cérebro, vamos pôr em coma induzido, embora foi uma dor brutal, porque eu sabia que ia ser brutal para ele estar em coma induzido. Foi o meu marido, foi o Sérgio. O Sérgio esteve com malária, esteve muito mal mesmo, e pronto, graças a Deus não precisou do coma induzido, porque conseguiu recuperar com o oxigênio e com o método que os médicos usaram por último, mas era o último recurso que eles tinham. Depois desse recurso, se ele não reagisse bem, portanto, seria posto em coma induzido. E com ele, no caso dele, eu arriscaria. Se fosse um caso em que se tivesse perfeita consciência de que a pessoa não iria ter condições para se salvar, lá está, cada caso é um caso e depende daquilo que... Se a pessoa não se tivesse hipótese de salvar, eu não seria a favor de estar a prolongar a vida de alguém que só estamos a causar sofrimento à pessoa quando ela está em coma induzido, porque já não há nada a fazer. E nós temos muitas pessoas que estão em plano vegetativo, não é? Ou que ficam depois do coma induzido, ficam em vegetativo, a sofrerem imenso, não conseguem ter vida, no fundo, elas são vegetais e são mantidos na vida através de máquinas. E eu pergunto sempre, será que é essa a escolha de Deus ou é nossa, humana? Será que podemos ter o controle da vida a esse ponto? Será que não era melhor deixarmos o nosso ente querido partir, em vez de estarmos egoístamente a obrigá-lo a ser um vegetal, a não ter vida? Será que... Mas eu fico no será, está bem? Se fosse eu preferia sinceramente que não me mantivessem a viver mecanicamente, porque se a minha morte já tinha sido decretada, manterem-me viva estaria só a prolongar a minha dor. Portanto, não, obrigado. Prefiro ir para o plano espiritual, até porque lá eu sei que eu vou estar bem, portanto prefiro ir desta para melhor do que ficar a viver ligada às máquinas. Mas este é o relato, e depois aqui introduzi algum do meu pensamento sobre o coma, está bem? Mas é um relato segundo o Espiritismo, segundo a doutrina espírita, segundo relatos de espíritos evoluídos, e se vocês quiserem ler esses relatos no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, vocês têm esses relatos, e é com base nesses relatos, portanto, que eu vos falo. Nós não nos distanciamos do corpo, por isso é que ouvimos, por isso é que há quem reaja a uma música, há quem reaja a uma pessoa, há quem reaja aos animais de estimação, porque eles veem e conseguem sentir, e vocês conseguem falar com eles mesmo estando em coma, conseguem falar com os médios também, mesmo estando em coma. Isto coma natural, ok? Às vezes o corpo pode desligar, porque o corpo é uma máquina, mas o nosso espírito continua porque não acabou o nosso tempo na Terra. A partir do momento em que acaba o nosso tempo na Terra, se desligarem as máquinas, a gente vai-se embora. Se desligarem as máquinas e o nosso tempo continuar, nós sobrevivemos. Não sei se fui clara, porque não estou a ver as vossas carinhas desse lado, portanto, não sei se fui clara. Se não fui, deixem mensagens, perguntem, está bem? O que eu souber responder, eu vou responder. Portanto, vou deixar só este tema hoje. Tentei explicar de forma mais simples possível, sem complicar as coisas. Eu sei que quem é espírita vai dizer que havia aqui muito mais coisas que eu podia complicar e falar de outra maneira e levar as coisas de outra maneira. Mas eu acho que é necessário nós simplificarmos as coisas para que toda a gente entenda de forma simples a mensagem que se quer passar. Está bem? Eu penso que de forma complicada nós não vamos conseguir explicar às pessoas o que realmente nós acreditamos que aconteça, segundo os relatos dos espíritos.
Portanto, é com base nos relatos deles que nós temos esta certeza do que acontece no coma. Então, um beijo do tamanho do mundo, meus amores, e até já. Beijos!